Você já ouviu falar na técnica orgânica Mulch? E de camadas de coberturas de nutrientes, top dress e bottom layers? Conheça essas técnicas e aumente a vida das bactérias, fungos e micro-organismos presentes em seu solo. Estas e muitas dicas você assiste agora. Salve família, aqui é o Luqueta, estamos de volta com a série Solo Orgânico Vivo. Nesse episódio, iremos apresentar algumas técnicas importantes para o seu cultivo. O Mulch, ou cobertura morta, e as camadas de nutrientes secos, conhecidas como top dress e bottom layers. Então senta o dedo no like e bora pro vídeo. O Mulch, ou cobertura morta, tem a importante função de catalisar as reações causadas pela enorme microbiota presente na superfície do solo. Além de ajudar contra a erosão e auxiliar na retenção de umidade, todos os alimentos presentes na matéria vegetal irão voltar para as plantas após a ação da microbiologia. Se você tiver minhocas e um solo rico em vida, esta cobertura morta irá levar em média 30 a 45 dias para se decompor. Mas não se preocupe, basta adicionar mais matéria vegetal para voltar a se beneficiar do Mulch. E agora, se liga nessa receita simples que mostraremos para você. 4 partes de folhas, galhos e outras matérias vegetais para uma parte de fibra e pó de coco. Além do Mulch, temos que levar em conta também as coberturas de nutrientes secos, que podem ser utilizadas por cima do solo orgânico vivo ou na parte de baixo desse solo quando realizarmos algum transplante. É importante salientar que utilizamos pouca quantidade do mix de nutrientes, no máximo uma colher de sopa cheia. Isso vale independente se realizamos a camada superior, também conhecida como top dress, ou a camada inferior, chamada de bottom layers. A camada superior é feita antes de realizarmos o Mulch. Após 45 dias, quando o Mulch estiver decomposto, podemos adicionar mais top dress sem problema, basta cobrir essa camada de matéria vegetal fresca novamente. As camadas inferiores ou bottom layers são feitas na parte de baixo de um vaso que receberá o torrão da muda. Adicionaremos a camada inferior ou bottom layers e a cobriremos com mais solo vivo, e aí sim realizaremos o transplante. Lembrando que devemos utilizar no máximo uma colher de sopa cheia, contendo o mix da camada. Agora mostraremos algumas receitas de mix de camadas para vocês. Mix básico rico em nitrogênio: 2 partes de farinha de sangue, 2 partes de farinha de alga kelp, 1 parte de farinha de concha de ostras ou farinha de osso, 1 parte de farinha de pena e 1 parte de esterco de frango ou guano de morcego. Mix camada concentrada rica em nitrogênio: 4 partes de farinha de sangue, 2 partes de farinha de penas, 1 parte de esterco de frango ou guano de morcego, e 2 partes de farinha de concha de ossos, que pode ser substituída por farinha de osso. Mix camada para floração: 2 partes de farinha de osso, 2 partes de farinha de algas kelp, 1 parte de esterco de frango ou guano. Mix camada concentrada para floração: 4 partes de farinha de ossos, 2 partes de farinha de algas kelp, 1 parte de farinha de penas, 1 parte de esterco de frango ou guano e 1 parte de farinha de peixes, riquíssimo em nitrogênio e causa uma elevação da atividade microbiótica. Utilizando essas técnicas, temos um aumento na atividade de bactérias, fungos, protozoários e todos os outros micro-organismos presentes no solo, beneficiando assim as plantas e a microbiota. Ao utilizar as camadas de maneira eficiente e controlada, adicionamos nutrientes e microvida ao seu cultivo. Bom pessoal, espero que estejam curtindo. Por enquanto é isso. Não se esqueçam de clicar no sininho para ativar as notificações, que em breve vem muito mais por aí. E agora eu queria saber de vocês, já tiveram a oportunidade de utilizar ingredientes secos e concentrados no cultivo orgânico? Conta pra gente aqui nos comentários quais foram seus resultados. Valeu galera, até a próxima!